Nesse vídeo eu venho falar sobre tudo o que aconteceu depois do fim da primeira temporada de Maoga Queen. Não tudo, porque é muita coisa até onde eu tô. Mas eu vou falar de algumas coisas mais importantes que acontecem. Para todo mundo que teve vontade de saber, mas não teve paciência de ler. Se você tem aquele amigo seu que viu Maoga Queen, quer saber uns spoilers do que acontece depois do anime? Então manda esse vídeo pra ele que ele tem certeza que ele vai querer saber. Muita gente achou que teve final fechado a primeira temporada. Nada disso. A história só começou. Ainda existe muita coisa a ser esclarecida. Logo no prólogo do próximo volume, somos apresentados a Shin Reglia. Sim, ele aparece. Algumas pessoas que viram o anime acreditaram que Shin tinha ficado para escanteio na história, por ele não ter aparecido até agora. Na verdade, ele é o primeiro a aparecer em um flashback da Grande Guerra do passado, e passa a ser um importante personagem desde então. Anos vai até a Floresta da Mãe dos Espíritos. A Mãe dos Espíritos está sendo visada pelos deuses e Anos designa Shin para proteger. É aí que a relação deles começa. É muita coisa, então não vai dar para ir contando aos poucos. Mas basicamente esse é um arco focado em Avos de Révia. Sim. As pessoas acharam que Rei era Avos de Révia e ponto final. E não é verdade. Não era ele. Tinha algo muito mais sinistro por trás dessa história, que nem Anos nem Rei sabiam. Só Shin. E isso é que Avos de Révia é a personalidade secundária de Misa. Sim, Misa é filha de Shin e Reno, mãe dos espíritos. Por ser meio demônio e meio espírito, Misa sofria da doença dos espíritos e precisava de rumores e tradições para se manter viva. É onde a história de Avos de Révia se encaixa. Avos de Révia era acreditado ser o rei demônio da tirania, então não existia rumor melhor e mais duradouro que esse. Então se aproveitaram disso. Misa, na sua forma de rei demônio, ganha longos cabelos azuis marinhos. É extremamente poderosa. Fica bem bonita também. Poderosa o suficiente para conseguir enfrentar Rei. A luta entre eles é equilibrada. No fim das contas, a personalidade de Avos de Révia e Rei se entendem. E a personalidade dela também se apaixona por ele. Shin aparece e revela ser pai de Misa. Anos dão um jeito de manter os rumores para que Misa não desapareça e fique tudo bem. No entanto, Shin é muito ciumento e não gosta de Canon. Já dá pra ver a merda aí. Eles lutam entre si, porque Shin não quer ver Canon roubando Misa dele. Shin vence. Durante a primeira luta é mencionado que pelo fato de Canon ter 7 raízes, isso meio que divide sua energia. E uma certa técnica de espada é mais difícil de ser usada por ele. Mas ele começa a evoluir e aprende a usar parte dela, conseguindo ferir Shin. Mas Shin a domina, então ele vence. Desde então eles têm lutado muitas vezes na história e tendo competido de todas as formas possíveis. E essa história toda ainda não se resolveu, treta que vai durar bastante, pode crer. O pai dos deuses também aparece. É muito forte, mas ele é limitado pela sua voz. Ele pode dar comandos meio que absolutos com sua voz, mas existem personagens muito rápidos, mais que a luz, e que têm espadas mágicas para poder cortar a voz também, interromper a voz e acertar a garganta. Então isso pode ser interrompido. O Pai Celestial se chama Knosgalia. Não sei de onde vem esse nome, seja alguma mitologia, mas eu creio que não seja. Pelo que aparenta, Maoga Queen não usa nomes mitológicos. Todos os nomes, tanto de armamentos quanto de personagens, são bem diferentes de qualquer coisa que eu já vi. Parece que realmente é uma mitologia, mas não é, né? Tem demônios, anjos, deuses, mas os nomes é tudo criado mesmo. Após grandes batalhas e estratégias, Erdmide, o Rei da Morte, um dos 4 Lordes Demônios do passado, herda os poderes de Knosgalia. Os rouba na verdade usando uma técnica secreta. O motivo disso é que Anos não podia matar Knosgalia. Caso ele fizesse isso, a ordem do mundo colapsaria. Então essa solução foi a melhor. Também começa uma jornada pela descoberta da verdadeira identidade de Misha e Sasha, depois da indagação de um personagem. No caso, elas também são uma reencarnação, além de Rei.
De quem? Esse é o mistério. Tá enrolando bastante para revelar. No momento que eu estou da história, não revelou, mas eu sei que elas são. Não vou falar, mas caso alguém queira saber, só dizer nos comentários. Nós temos praticamente 700 capítulos até o momento. Eu parei no 358. Eu estava lendo um frenesi absurdo, todo dia. Mas cheguei no arco que estou, eu não sei o que aconteceu, mas eu meio que parei de ter vontade de ler. Isso tudo ano passado. Esse ano eu não li nada. Tudo que eu li foi até ano passado. E não é que eu tenha algum problema com a história ou acho que ela está ficando ruim. Ela está ótima. Mas sei lá. É difícil explicar, mas ainda quero voltar e concluir. O arco atual é focado no passado, onde temos a história do pai de Anos contada. Ele jovem aparece também. O pai de Anos se parece pra caramba com ele. Vocês conseguem ver fotos dele aí pesquisando por séries Voldemort. O rosto etc. é praticamente idêntico. A diferença é que seus cabelos são roxos e seus olhos verdes. E o título do vídeo? Acharam que eu não ia falar? Vou falar. Sim, é verdade. Anos resolveu o grande paradoxo da onipotência. Velho, eu fiquei muito de cara quando eu vi isso. Falei, não é possível isso. Esse cara é extremamente forte. Na verdade, isso todo mundo sabe, né? Nem novidade. Mas, tipo, não é possível. É o tipo de personagem que não importa o quanto o vilão faça alguma coisa, você sabe que nunca vai dar certo. O cara tem hacks de todos os tipos possíveis. Parece que realmente é infinito o poder desse monstro. O paradoxo da onipotência. Se você tem uma espada que você não pode puxar, então você não é onipotente. Se você pode puxar, então você não pode não puxar. Ou seja, você não pode fazer as duas coisas. E esse é o paradoxo que Anos teve que enfrentar. Uma espada foi criada, Levinergima. A espada... Como é que é mesmo o nome? Não importa muito. Mas é uma espada lá extremamente poderosa que ela tem um poder de destruir qualquer coisa. De ferir qualquer um. É uma espada que foi criada com a junção de Evans Mana, a espada do Rei, e uma outra espada bem forte também. Eu acho que a Venus Donoa, que é a espada do Anos. Nesse momento eu pensei, ferrou. E agora o Rei fica sem Evans Mana? Na verdade não, porque não era dele, sim uma outra criada no processo. De toda forma era uma espada extremamente forte, mas que tinha um detalhe que complicava tudo, que era quem desembaiasse essa espada morreria. Você não poderia desembaar essa espada, ninguém poderia, pois caso fizesse sua raiz seria destruída no passado, presente e futuro. Raiz é a sua fonte, a fonte de tudo no universo de Malgakuin, no caso de pessoa, né? É o núcleo da alma, por assim dizer. Mas então como Anos resolveu isso? Desembaiando a espada e não desembaiando a espada ao mesmo tempo, usando sua habilidade. Uma certa habilidade que ele tem. O cara é um gênio. Usando uma habilidade dele, ele fez com que a espada estivesse na bainha e fora dela ao mesmo tempo. Então sim, tecnicamente é possível ser onipotente. Se o cara não sabe fazer alguma coisa, ele tem inteligência e poder o suficiente para criar uma magia logo naquele momento. A gente viu na primeira temporada, quando a mãe de Rei estava passando por aquelas dificuldades por ser meio espírito. E então Anos criou uma técnica para poder compartilhar um pouco do poder da raiz de Misa para ajudar a estabilizar a situação da mãe de Rei. Então quer dizer, o cara pode fazer meio que qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Anos e Canon são meus personagens favoritos dessa história. Apesar de que eu gosto de praticamente todos os personagens. A maioria dos personagens são bons. O único personagem que eu não gosto mesmo, que eu não gostava, é o Jerga. Muito FDP esse Jerga. A maioria das pessoas também não gostam dele. Mas as pessoas também não entendem o passado dele. Coisa que só mostra na Light Novel. Se você realmente gostou de Malgakuin, eu recomendo que você comece a ler do começo. Que você não pegue depois do anime. Que eu acho que é lá pro 80, 90 e poucos. Você tem que começar do começo porque corta muita coisa. Por exemplo, o passado de Jerga não é explicado muito bem no anime. O que acontece que por que ele é tão transtornado
Porque ele quer acabar com todos os demônios, acima de tudo, fazer tudo para isso, que é porque Anos matou a mãe e filha dele. É por isso que ele ficou desse jeito, maluco desse jeito. Ainda não gosto dele, mas também não odeio mais ele tanto. É uma história realmente que vale a pena. É um dos meus animes favoritos de Lorde Demônio. Na verdade, acho que é o melhor anime de Lorde Demônio que eu já vi. Tem rumores circulando de que vai ter uma segunda temporada. Espero que tenha realmente, mas é muito bom.